Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Esse aqui que vocês estão vendo na tela é um submarino tipo 7 da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, tá? Esse aqui é uma maquete, tá? De um jogo, um board game, um jogo de tabuleiro, né, chamado U-Boat, tá? Esse que vocês estão vendo na tela aí e que tem para vender na Amazon, né? Eu trouxe ele aqui hoje para vocês verem como é claustrofóbico o ambiente a bordo de um submarino. Eu vou fazer um vídeo mostrando ainda esse jogo, tá? Porque é muito bacana mesmo, ele é muito detalhista, muito completo, né? Tem até os canhões alemães aí que giram, etc. Mas o fato é que esse submarino está aqui hoje, tá? Para ilustrar o nosso vídeo, onde nós vamos fazer mais uma entrevista com o capitão de mar e guerra Francisco Novelino, o submarinista veterano da Marinha Brasileira. Acompanhe conosco. Albert, o show é de vocês. Boa tarde, comandante Novelino. Muito obrigado por estar presente hoje aqui no canal Arte da Guerra. Eu acho que vai ser uma entrevista, uma conversa muito produtiva, porque a vida a bordo de um submarino é muito pouco conhecida, e a operação de um submarino é muito pouco conhecida do público em geral. Então, acho que o senhor tem muito a agregar e eu agradeço muito a presença do senhor. Agradeço ao comandante Farinazzo aí pelo convite para mais essa participação. E eu começaria aqui com a primeira pergunta, que seria: como e onde é feita a formação e o treinamento de um submarinista na Marinha do Brasil? Um prazer é meu estar aqui. Obrigado, comandante Farinazzo, por ter organizado, né, esse evento, e ao Albert Cavalier, que muito me honra com a sua presença também. Bom, a formação do submarinista, ela começa no Centro de Instrução Almirante Átila Shea, né, CIAMA, localizado na ilha de Mocangui Grande, que é o complexo ali onde tem a Força de Submarinos, a base Almirante Castro Silva, né, e o CIAMA. E isso não apenas o oficial, a praça, também quando é cabo, vai também para o CIAMA e faz o curso de submarino. A diferença é o nome. Os oficiais, aqui no Brasil, o nome é Curso de Aperfeiçoamento em Submarinos para Oficiais, CASO, e as praças é Curso de Especialização de Submarinos para Praça, CSSP. Bom, aí nós nos formamos, quer dizer, os oficiais se formam oficiais submarinistas, né? As praças se formam praças submarinistas. Os oficiais ainda como primeiro-tenente, às vezes até segundo, e as praças como cabo, normalmente, né? Bom, como é que essa formação é feita para ambos, tanto oficiais quanto praça? Ela tem uma fase alfa, que é a fase teórica, que, pelo menos, era a menor parte do curso. Eram 4 meses de fase alfa, teórica, em sala de aula, indo a bordo assim para ver alguma coisa e voltando para a sala de aula. E a famosa fase bravo. Fase bravo é a maior parte do curso, onde nós embarcamos em submarinos, sejam parados, submarinos operativos, mas tem sempre uma parte bem operativa nisso aí, e lá a gente fica subordinado ao CIAMA ainda, em termos de formação, em termos administrativos, mas na verdade nós somos colocados dentro dos navios, e acompanhamos todo o serviço de bordo, toda a parte prática. Então, eu diria que essa formação básica, tanto para oficiais quanto para cabos, é uma coisa assim de 11 meses, vamos dizer, 10 meses, onde 4 em sala de aula e 6 a bordo. Bom, essa é a parte básica. Posso continuar até o oficial comandar o submarino? Por favor. Por favor. Terminado isso, o oficial ele começa a carreira dele de submarinista, ele já é autorizado a dar o serviço dele sozinho, seja na superfície, como oficial de serviço. Só uma pergunta. O senhor tocou num ponto importante, que é o serviço a bordo do submarino. Quando vocês são formados no CIAMA, vocês já chegam pronto para o serviço naquele submarino
para o qual são designados, ou vocês ainda fazem uma adaptação, um acompanhamento do pessoal que já tem experiência no meio? Depende muito se você conseguiu qualificar naquela classe. O que é isso que eu estou falando? Por exemplo, na minha época, era classe Guanabara, que é o GUP, existia o GUP ainda operativo e GUPs parados. E o classe Oberon, que é o classe Humaitá, né? Oberon também tinha navios parados e navios operativos. Então, a minha turma, por exemplo, ela se formou nas duas classes. Colegas que foram para a classe Oberon estavam habilitados a dar serviço no passadiço. E também até em imersão. Já estavam prontos. Nós já sabíamos o que era o serviço de águas, que se chama, né, que é a parte de imersão, e nós já sabíamos também dar serviço na superfície. Tá? Por quê? Porque não é uma coisa instantânea. Terminou o curso, recebeu o diploma, botou o brevet, que a gente chama de maricaca. A aviação parece que é é um pouquinho diferente. É maricaca. Maricaca. A aviação é maricaca, para a gente é maricaca. Não sei mas não é uma coisa instantânea, entendeu? Você começa com um processo. Então, claro, quando nós chegamos nos nossos navios, a gente já deu serviço acompanhado. Tem comandante que já, dependendo, ele já dava qualificação para o serviço para aliviar um pouco os oficiais dele. Então, assim, é tranquilo isso. O problema, é quando nós não qualificamos numa classe. Então, deixa eu dar um exemplo. Existem determinados momentos da Marinha, eu vou dar um exemplo agora. Nós estamos entrando numa fase agora, que eu reformado, eu estou vendo essa fase de longe. Eu já assisti duas fases de perto. Foi o GUP concomitante com o Oberon e o Oberon concomitante com a classe Tupi. Né? O classe Humaitá com a classe Tupi. E agora, à distância, eu estou vendo que nós estamos entrando numa outra fase, que daqui a pouco nós teremos os classe Tupi, que são os IKL 209, convivendo, operando concomitantemente com o Scorpion, com classe Riachuelo. Então, o que vai acontecer daqui a pouco? Quando o primeiro Riachuelo, o primeiro Scorpion estiver operativo, você não vai parar, jogar os Tupi fora. Né? Continua havendo qualificação no Tupi, continua havendo gente indo para o Tupi. Se por acaso um oficial que foi qualificado na classe Tupi, isso já vai acontecer agora, em 2020, provavelmente 2021, ele nunca embarcou no classe Scorpion. Aí ele tem que, sim, fazer sim lá dentro uma qualificação específica daquela classe. Eu acho que em aviação é a mesma coisa. Mesma coisa. Eu me lembro do meu pai era aviador, velho de guerra e tudo, foi instrutor na academia da Força Aérea, que na época era Escola da Aeronáutica. Né? Eu me lembro que quando ele foi por C-130 Hércules, ele era tenente-coronel, se não me engano, tal, ele estudava pra caramba, e se ficasse sem voar, sem qualificar em determinado tempo, ele perdia a qualificação. Então ele falava pra gente, não posso parar de ler isso aqui, não posso parar de voar, não posso parar... Então assim, é a mesma coisa, na aviação acontece isso também. Mas é isso, eu acho que eu respondi, né, Farinazzo, essa pergunta? Sim, sem dúvida. Eu tenho uma dúvida só. A pessoa o militar, para que ele possa fazer esse curso de submarino, ele já tem que ter um tempo antes na Marinha, em outra função, em outra atividade, ou ele pode vir direto da Vida Civil, Civil passa num curso e entra? Não. O que acontece com o curso de submarinos é o que acontece com todos os outros cursos da Marinha. De alguma forma, você tem que estar na Marinha já. Não necessariamente formado pela Escola Naval. As praças não mudam, as praças são, acho que a formação continua a mesma. Eu já tive colegas, um colega meu era QC, o Farinazzo sabe, quadro complementar, antigamente. Eu fui de quadro complementar. Você chegou a ser do QC? Fui do QC. Depois virou C. QC fuzileiro, aí o que aconteceu? Eu era QC fuzileiro, comandante, eu fiz muito curso na área de aviação, mas muito, quando eu digo muito, é mais de na casa de algumas centenas, tá? De meteorologia, tudo que o senhor pensar de aviação, o que aparecia, eu estava fazendo. Fiz curso na Varg, em muito lugar. Aí eu fui pro técnico.
fui trabalhar em sistema de armas. Precisava de um oficial para ajudar no departamento de aviação. Eu fui para lá, acabei virando chefe, porque meu chefe foi promovido e depois pediu reserva. Aí eu acabei ficando lá, aí trabalhei anos em projetos aí, mas eu fui de QC. Então eu acho que, não sei se sorte ou o que que é, mas eu vi tudo no Corpo de Fuzileiros, e depois eu vi muita coisa na área de aviação, né? Então a gente pegou os dois mundos. Isso foi muito bom pra mim. Então, Mas é Fale raro. lá, Hoje eu não bem. sei como é que tá, mas eu acho que tá aumentando a quantidade de oficiais, porque o cara não fica muito tempo hoje em dia no QC. Tem outro nome aí. Por quê? Porque a Marinha tá vendo que acaba saindo, às vezes é mais rápido e mais barato você formar um contingente auxiliar para poder suprir os claros, né, da Escola Naval, né? Hoje E aumentou. havia uma política na época de pegar os oficiais QCs e procurar colocá-los, mesmo que em minoria, participando aí dos corpos normais e tal. Então, Sim. eu tive um colega submarinista QC. Ele não fez escola naval. Mas só para responder mais objetivamente a pergunta tem que estar na Marinha, né? Você tem que ser cabo, se for praça, tem que ser cabo formado por uma escola de aprendiz marinheiro e tal. E oficial, você tem que ser oficial formado normalmente pela Escola Naval, mas eventualmente até pelo CIAW, que é o Centro de Formação de Oficiais, que não são naval, né? Esse braço auxiliar aí que o Fernando falou. Perfeito, obrigado. Agora, posso continuar falando na carreira do submarinista ao longo da vida, depois do curso de formação básica? Sim, prossiga. É o que o senhor quiser falar, o que o senhor Pode achar ser. relevante. Bom, terminado o curso básico, os oficiais, vou falar primeiro dos oficiais, né? Eles têm, porque as praças não têm, olha só, as praças, terminadas esse curso básico, não sei se mudou alguma coisa, tá? Eu estou muito tempo fora, mas assim, eles não tinham muito curso para eles dentro da Força de Submarinos. O que acontece é o seguinte, eles saíam para fazer o curso de sargento, voltavam, né? Saíam para fazer o AP, sei lá o que, voltavam, mas não tinham curso dentro da Força. Isso não tinha, pode ser que tenha mudado. Obviamente que esses sargentos, se mudassem de classe, eles teriam que ir novamente para a sala de aula para aprender aquela classe para embarcar. Agora, os oficiais já demandariam um pouco mais, porque o que acontece? A Marinha sempre olha para um oficial do Corpo da Armada, fuzileiro também, mas no foco na Armada, ele sempre olha como um camarada, uma pessoa que pode comandar o navio no futuro. Então, você não sabe, não tem bola de cristal, né? Para saber quem daqueles 10 que se formaram, quem vai comandar, se vai ser 4, 3, 2. Então, eles começam a dar um enfoque assim para melhorar para especializar o oficial. Então, o cara saiu submarinista para dar o serviço básico dele. Então tem aquela coisa, daqui a 3 anos, esse oficial ele já vai estar com uma certa antiguidade, já vai ser capitão-tenente, mas vão precisar que ele dê serviço de periscópio, né? Ele pode ser um oficial responsável, já vai ficando mais antigo, se ele assumir uma divisão ORCA, divisão de operações, ele vai precisar ter um conhecimento maior de sonar, oficial de som. Então, tem esses cursinhos dentro do CIAMA, que é o PESOP, que é o oficial de periscópio, o OFSOM, tem os cursos desses. E sendo que o mais, vamos dizer, possa dizer, depois do curso de formação, é o CAFCOS, que é o curso de atualização para futuros comandantes de submarino, CAFCOS. Que é feito em qual altura da carreira? Você já... capitão de fragata já para comandante. Tá. E não todos fazem, mas o que acontece? A Força de Submarinos seleciona aqueles que ela
olha que vê que podem comandar um submarino. Tá? Então, se tem no ano que vem 4 submarinos a serem mudança de comando, ela não vai fazer um curso só para 3, vai fazer um curso 5 para 6. E esse curso reprova, né? Quando eu fiz o CAFCOS 97, ninguém do nosso curso, que eu saiba, ninguém foi reprovado. Esse aqui não tem condição de comandar. Mas a gente sabe que tem uma avaliação subjetiva e outra objetiva que o comandante da Força de Submarinos fica sabendo. Os 2 mariguerras que são responsáveis pelo curso levam até ele. E ali é mais ou menos decidida a vida. Porque depende muito do seguinte, isso aí está interno da Marinha. Antigamente, estou falando tudo uma coisa muito antiga, tá? De 20 anos atrás, 15 anos atrás. Só que a Marinha muda dependendo muito, do comandante tudo, mas da é a Marinha. mesma coisa em 20 anos, né, comandante? A Marinha, ela muda tudo. O comandante da Marinha, ele pode... Assim, o comandante da Marinha, o ministro da Marinha, o comandante da Marinha, ele pode não considerar esses cursos. Então ele pode falar, não, eu não quero saber se o oficial tal não foi bem nesse curso. Eu quero ele comandante. O que acontece? Os comandantes da Marinha, o gabinete do comandante da Marinha, leva em consideração a avaliação do comandante da Força Submarinos e coloca aqueles oficiais para comandar. No meu caso, eu iria comandar o submarino Riachuelo, que virou museu. E meu nome já estava direcionado, né, para o submarino Riachuelo, um colega para o toneleiro, o outro para o tamoio, não, o outro já tinha comandado, enfim, não lembro agora direito. Mas nessa situação, quando o ministro era ministro da Marinha, ele resolveu transformar o Riachuelo num submarino museu, cortou o nome porque do ele ministro. queria ter um submarino de uma época. Cortou o nome do ministro. Era o Mauro César na época? Era o Mauro César, o ministro Mauro César, transformou o submarino Riachuelo em museu, né? E aí, no meu caso específico, é uma coisa particular, não interessa muito para o programa. Eu fui redesignado para o Filipe, por acaso. Então, essa é a vida do oficial, né? E a praça segue carreira normal, saindo para os cursos de carreira, né? Eventualmente, quando você precisa de uma preparação de um sistema, numa nova classe, aí as praças também fazem cursos ali diferenciados, né? Então, esse curso, eu diria que é a cereja do bolo, quando eu sou marinistas fazendo esse curso, designados por esse curso, já é uma boa coisa, é sinal que a Marinha está olhando eles como possíveis comandantes submarinos, né? Eu acho que eu já falei. Quer falar, Albert? Não. Pode seguir. Eu acho que uma coisa interessante pra gente... Deixa eu fazer uma pergunta. O senhor estaria mais à vontade para falar dos Guppy ou dos Oberon? O que o senhor preferia enfocar? Dos Oberon. Os Oberon. Com certeza. A questão do treinamento, eu falei dos cursos da formação do submarinista, mas eu não falei dos treinamentos que a gente faz. Se você quiser... Sim, por favor. Posso me... Pode. O show é seu aqui. Não, é porque se vocês querem fazer uma pergunta, ou algo que quiser comentar... Não, pode seguir. Pode seguir com o treinamento. Manobrar, vocês se entendem bem aí. O Albert tem as perguntas excelentes. É com vocês. O que eu quero, o meu grande escopo, é trazer a experiência para o senhor mostrar para o público civil, né, o público do nosso canal, quão complexo é a vida no submarino. Depois eu queria que o senhor falasse um pouco da parte de quadro elétrico, manobras de águas, de bombas, aí que eu sei que essa coisa é complicadíssima e o pessoal não tem ideia do contração, expansão do casco, essas coisas todas aí que eu acho que é o lixo a bordo, como é que é tratado, essas coisas, porque esses detalhes aí é que fazem o profissional. Modeste Farinado sabe das coisas, hein?
Ele já estudou a lição, está me fazendo aqui as perguntas. Meu chefe Mas foi vamos lá. submarino, comandante. Ele gostava muito de mim, ele falava, Robson, eu gosto de você, porque uma vez eu falei pra ele, falei, pô, chefe, às vezes eu fico constrangido, porque ele era um cara cri-cri mesmo, né? Ele falava, Robson, pra um cara fígado podre que nem eu gostar de alguém, pra um cara. Acho que tomei isso como elogio, chefe. Bom, fígado podre, seu chefe submarinista deve ter sido o comandante Wellington. Não, eu peguei vários. Eu peguei. Ó, o senhor quer ver uma coisa? É um cara bom pra caramba, um cara bom. Quem? Obino. Não, o Obino eu não peguei. Eu peguei o Kleber Luciano de Assis, eu peguei. Pois foi, acho que ele foi esquadra, né? Ele foi esquadra. Eu peguei ele. Mas o Volstein. Mas eu sempre assim, eu sempre me dei muito bem, chefe, porque o senhor já percebeu isso, eu tô no grupo, eu sou muito enquadrado, muito assim, senhor, quero morrer e acabou. Então a gente estava bem com o pessoal, mas é uma coisa que eu percebi no submarinista, dos que eu trabalhei. São extremamente profissionais. Eu acho o submarinista, eu tenho uma admiração muito grande, já voltando na presença do senhor, eu falo sempre isso pro Albert, mas eu tenho uma admiração. Gosto muito dos dois, extremamente profissionais. Foram oficiais que me ensinaram. Os caras ensinavam até por osmose, entendeu? São oficiais que eu iria para a guerra. Então, assim, eu falo esse negócio. Eu tenho, assim, foi meio imediato e tudo. O Kleber, ele tem, assim, o outro perfil, mas tem uma experiência de mar. Você sabe que ele tem passador 4 âncoras de platina, aquela. É que é o top coisa, do top, né? Muito mar. O cara. Ele tem experiência. Água, ele conhece. Kleber Robert, conhece. Mas, enfim. O comandante tá falando. Então, a questão do treinamento. É explicar para ele só o que é o 4 âncoras. Cada âncora que você vê aqui, você vai ver muito, pessoal da Marinha, é uma quantidade de dias de mar. 4 âncoras é porque o cara passou a vida inteira praticamente embarcado. Legal. Mas prossegue aí, comandante. Bom, nós falamos na formação básica e as formações, capacitações posteriores dos submarinistas, principalmente dos oficiais que um dia irão imediatar, comandar. Mas nós temos os treinamentos que são afetos a toda a tripulação. Então, por exemplo, as tripulações dos submarinos têm que passar por um escape uma vez por ano, treinamento de escape, né? Você vai lá no tanque de treinamento, TPSS, todos nós com macacão, o compartimento é alagado, como se fosse um alagamento submarino, e você faz o escape ali, tá? Tem esse treinamento. Tem os treinamentos que são os adestramentos de lançamento de tiro em terra. Tem como fazer isso também. Você só não tem os tubos de torpedo, mas você tem toda a parte da equipe de ataque. Né? Tinha simulador para isso? Tinha simulador lá? Tem simulador. Então você dá um upgrade bom na tripulação. O navio está parado ali, você tem como fazer isso. Existe uma coisa que eu não peguei na minha época, mas está lá há muitos anos, já desde que o Tupi chegou, que é o treinador de imersão. Está lá no CIAMA, onde os oficiais e praças entram no compartimento igualzinho ao compartimento de manobra do classe Tupi. E ali ele pega para cima, para baixo, né? Você pode liberar fumaça como se fosse um incêndio. Você pode causar uma falha elétrica, e tudo ali dentro da segurança, né? E o que eu sei, eu não sei nem se de repente o Farinazzo está mais até atualizado do que eu, mas eu sei que lá em Itaguaí, na futura base de submarinos, eles vão ter mais treinadores, tá? Não é apenas para a Marinha e o treinamento, vamos dizer assim, para a equipe de ataque e para o comandante em periscópio. Não. Vão ter coisas da área de máquinas, e eu não sei se também, não sei, a área de torpedo. Mas eu li, fiquei impressionado, que eu vi assim, hoje nós temos 2 treinadores, eu vi uns 3 ou 4. Eu achei bacana essa concepção de treinamento.
né? Tudo que você puder evitar. Aliás, vale para qualquer navio. Se você puder fazer sem comprometer a segurança do meio e da tripulação, faça em terra. É claro, um dia você vai ter que ir para o mar, aquilo do mar, né? Mas eu acho que esse que é o conceito nosso. Nós estamos numa época agora, né? A gente pode ter os treinadores virtuais. Você hoje tem inteligência artificial. Então, treinamento que eu queria falar isso, né? A parte de treinamento. Você quer focar agora? Qual seria que vocês queriam focar agora? Mais no submarino Riachuelo em si, em termos de como é que ele foi parar lá, tal, ou querem abordar mais assim essas. Quais são as faenas realizadas? Por exemplo, uma coisa assim que ocorre. Talvez isso é interessante. O submarinista dificilmente ele tem uma função só. Então, claro, comandante é comandante, imediato é imediato. Mesmo assim, hein? Mesmo assim, ele é comandante do navio. Mas na hora que ele está no ataque, ele não é chamado, ele é chamado de comandante, mas sabe qual a função dele ali agora, naquele momento, na equipe? Ele é um oficial de aproximação. Então, assim, por que existe isso? Não, ele é o comandante. Não, pode acontecer, por exemplo, numa situação mais tranquila, de menor perigo, um mercante isolado, o oficial de aproximação pode ser o imediato. E o comandante chega para o imediato e fala: só me avisa na hora que tivermos a 10 mil jardas. Ele está lá fazendo outras coisas. O oficial de aproximação pode ser um oficial de periscópio, capitão-tenente, capitão de corveta. Entendeu? Então, assim, na hora da guarnecer equipes de ataque, poste de combate, guarnecer equipes de ataque, o comandante é o oficial de aproximação. O imediato é o coordenador da equipe de ataque. Cada um vai ter uma função. Isso, não me lembro agora, tem o cara da plotagem, tem o oficial de controle de rate, tem o oficial avaliador da PAC, que é uma plotagem, né? Uhum. Cada um vai para uma função. E as praças a mesma coisa. Você pega lá o cara é AR, taifeiro. O que vai fazer o taifeiro? Faz muita coisa. Ele vai ser o vigilante em poste de combate do compartimento de bateria. Ele vai ser o cara lá que é AT, que é sei lá o quê. Ele vai ser o operador do ejetor de sinais. Na hora que o comandante mandar carregar o ejetor, disparar o fumígeno vermelho, mas não tem ninguém, do submarino não tem ninguém à toa. E quando acaba o poste de combate, metade fica à toa? Não. Porque aí você entra na rotina, tem uma função também. O imediato vai lá dar serviço dele. Elbert, você quer colocar alguma coisa, velho? Não, pode perguntar. Depois eu pergunto. Tá, vai anotando as tuas aí, porque é o que eu falei. A experiência do chefe aqui é coisa para 10 horas de vídeo, malandro. A gente vai ter que fazer muito isso aqui. Na época do senhor, o comando era de um fragata? Dos submarinos era do Zóbero? Era capitão de fragata? Hã? Na época do senhor, o comando dos classe Oberon. Não entendi a pergunta. O comando dos classe Oberon era fragata? Era capitão de fragata? Sim. Tá. Como é hoje, todos os submarinos, o comando é capitão de fragata. Beleza. E uma curiosidade, por exemplo, a tendência, conforme eu falei antes, os projetos de submarinos estão a cada vez mais privilegiando a navegação, a operação e imersão. Isso faz com que eles sejam cada vez mais desconfortáveis na superfície. Eu que conheci o GUP e cheguei a fazer a fase Bravo no GUP. Fase Bravo, o que é? O GUP você... A parte Bravo do curso, aquela que eu falei com você embaixo. É a segunda... Varada minha. Eu lá. A fase do curso. Prossiga. E
O GUP foi um projeto, apesar de ter as evoluções, GUP 1, 2, 3, né? É um projeto de Segunda Guerra Mundial, né? É um projeto que veio lá do Free Type, né? Sim. O americano, quando ele projetou o Free Type, ele tinha em mente o Teatro Operações do Pacífico. Um lugar extremamente quente, grande surfista, né? Era um navio que você ficava, você poderia estar na superfície muito tempo, e era confortável. A vela dele era enorme, lá no passadiço ficavam 4 pessoas, 5, 6. Ele tinha camarotes, entendeu? Um ar-condicionado maravilhoso. Tinha a vaquinha, que a vaquinha pegava leite, você botava o leite na vaquinha, saía leite gelado. Era assim, a cozinha do tá lá, maravilhosa. Aí eu fui pro Oberon. Cheguei no Oberon, primeira coisa que eu falei, ué, cadê meu camarote? O Oberon não tem esse papo, entendeu? Só tem camarote o comandante e o imediato. Só que o imediato, 3 beliches, quer dizer, o imediato e nem sempre ele está sozinho. Às vezes o imediato está nossos inscritos, hein? E o Albert também, só para situar os nossos inscritos, Albert, eu fiz um vídeo sobre o Riachuelo, que é o classe Oberon. Depois você dá uma olhada lá que eu mostrei por dentro, mas está muito antigo, a gente quer fazer um novo agora. E é isso que o comandante falou ali, conforto ali zero, né? Conforto zero. A cozinha dele ali era minúsculo. Eu me lembro que quando você ia ficando mais antigo, você subia no corredor. Porque quando você é tenente, você acabou de embarcar, você vai ficar no corredor, nos beliches de baixo. Aí você vai falar, poxa, mas é mais negócio ficar embaixo, que eu já rolo e saio, do que ficar em cima. Não, porque embaixo você está colado em cima das praças de bateria que esquentam. Então são os beliches mais quentes de bordo. E outra coisa, nos classe Oberon, no Brasil recebeu o nome de classe Maitá, nos classe Oberon, e uma maravilha. Era um navio feito a partir do porpoise. O Oberon foi a evolução do porpoise inglês. Navio para operar onde? No Mar do Norte. Que é frio. Então, a gente tinha muito problema com ar-condicionado. Eu gostava do navio, hein? Eu estou falando essas coisas, mas se você me perguntar, você quer servir onde? O Oberon. Eu vesti a camisa. No final já estava achando aquilo 6 anos e meio. Aquilo ali eu conhecia mais do que meus carros. Já estava em casa. A gente cria, é aquilo, né, chefe? É uma relação sentimental, né, com a coisa. É engraçado isso. Vira uma relação sentimental. Comandante, fazer uma pergunta. Há um tempo atrás, eu postei um artigo no Velho General, que foi até o comandante Farinazzo que me mandou, que foi até por ocasião dessa questão do coronavírus, de confinamento, etc., em que um marujo antigo, ele comenta, ele diz que a Marinha periodicamente realizava um adestramento que eles chamavam de endurance, em que a tripulação zarpava com o navio e eles ficavam um mês no mar. Um mês sem atracar em lugar nenhum, um mês direto no mar. E ele dizia que isso causava muitos problemas de relacionamento, o pessoal começava a brigar, amigos viravam inimigos, enfim, e os oficiais ficavam sempre atentos a essa situação. Como é que é essa convivência dentro de um submarino, que é um ambiente muito mais confinado, né? Um ambiente mais restrito? Isso aí, eu nunca fiquei um mês no mar. Nunca fiquei. Não me lembro. Marino, nem enquanto eu estou. Já fiz comissões de mais de 30, mas eu ficar 30 dias no mar eu nunca fiquei. Isso é uma realidade. Eu já fiquei numa operação dessas, de endurance. Mandaram a gente, era lá do sul, nós ficamos ali no limite, ali, do Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai, e 11 dias, não foi 30, foi 11. Mas o gostoso da coisa, entre aspas, é que o
o comandante da operação, da força-tarefa, nós tínhamos uma determinação. E isso ia ser checada depois. Você vai ficar 11 dias, só que você vai sair atestado, ou seja, combustível 100%, água destilada 100%, aguada 100%, óleo lubrificante 100%, óleo da CHP, ampolas de ar, grupos de ar, tudo 100%. Você vai ter que atracar com mais de 50%. Ou seja, o problema não foi... É muito dia, considerando 11 dias, realmente não é pouco, mas o problema não foi os 11, foi que você tinha que atracar com mais de 50%, senão você seria penalizado. Né? Então é como se a gente... Banho, como é que... Banho desde o primeiro dia, eu era chefe de máquina. Primeiro dia. A gente já sabia disso, né? Ninguém podia usar água para banho. Como é que você vai tomar banho? Com a duchinha dos banheiros, que tem água salgada. Que a gente, quando faz o flush no vaso sanitário, não é com água é com água do mar. Né? E aquela duchinha você tinha que usar para tomar seu banho. Tá? Relaxação. Que era permitido a cada membro da tripulação encher uma garrafa, não me lembro, que é uma coisinha de água, doce, para você, pelo menos, lavar a cabeça. Por quê? Isso o pessoal de vela faz muito, né? Não adianta você passar... Você tem que passar o shampoo. O shampoo, você consegue. Não o sabonete, não adianta. Mas o shampoo, ele tira alguma coisa com água salgada. Só que depois você tem que jogar água doce. Na época eu tinha ainda um pouco de cabelo, tinha que... Né? Hoje em dia seria só água mesmo, mas você era autorizado a lavar o rosto. Aí você sai de lá, beleza, botar... Olha, com sinceridade, senti falta nenhuma. Mas assim, foi estressante, para mim principalmente, que eu não sei se era divisão E, meu chefe de máquina, eu era da máquina e foi muito estressante. Esses controles de fluido, de ar, era uma coisa constante. Sim, e havia também a preocupação do imediato e do gestor, que era atracar com 50% dos gêneros também. Você não podia atracar lá com um pau de mantimento vazio, frigorífico, não. Você tinha que atracar também com 50% de tudo. Tudo, né? Agora, respondendo assim, essa questão do óbito, foi uma pergunta interessante sobre essa questão do Endurance. O que ocorre? Existe o primeiro... O grande problema é o primeiro dia. O pior dia de uma viagem de submarino é o primeiro dia. As coisas ainda estão se arranjando, o navio está ainda botando coisa para dentro, está se acertando, tabela de serviço, o cara está vindo de casa, problema da mulher, não sei o quê, do filho. Aí, o segundo dia, as coisas já estão melhores. No terceiro, tanto faz você ficar 3, 4, 5, 6. Pouca diferença faz. Claro que faz diferença, 20. Mas você passou esse primeiro dia, né, saiu do porto, tal, navio mergulhou, probleminha qualquer, tá conserto. Né? Aí o comandante, quando vê que está tudo tranquilo, né, satisfatório, o navio está beleza, não tem problema nenhum, está vindo lá o rumo que ele tem que seguir, na operação, a derrota, né? Chama de derrota. Tabela de serviço imediato, sob controle, ele relaxa um pouco, deixa o pessoal dormir. E aí, realmente, o segundo dia é o dia que, assim, é o melhor dia que se eu fosse operações de uma força-tarefa inimiga, eu ia escolher exatamente o momento para atacar quando o submarino sai do porto. Ele sai do porto, mergulha, eu ia esperar um pouquinho, esperar umas 3, 4 horas e atacar nessa hora. É que uma hora que está todo mundo derrubado, dormindo, descansando, só tem um quarto de serviço. Pode ficar terceiro, quarto, quinto, sexto, aí vai entrar aquilo que o Albert perguntou. Esse estresse, ele vai muito, depende muito de quem é o comandante e de quem é o imediato.
Então, por exemplo, se o comandante foi um oficial atento a isso aí, com experiência nisso aí, ele vai tomar certas medidas. Ele vai chegar para o imediato. Nós já estamos aqui no 10º dia. Vamos fazer de conta que a gente está autorizado o cara andar de bermuda. Bom, no 10º dia, entendeu? Todo mundo vai, bermuda, não vai para a praia, bermuda, camiseta, não está de serviço, bermuda, camiseta, libera aí uma cervejinha, entendeu? Um filme para a tripulação. Claro, o comandante, ele sabe, naquele momento é o momento adequado para ele fazer isso, né? Então, isso acontece normalmente em áreas tranquilas, assim, áreas longe da costa, sem muito tráfego marítimo. Eu conheço um comandante que estava vindo, né? Quando os navios vêm da África, eles costumam tentar quebrar o recorde um do outro. Eu nunca fiz isso, nunca vim da África, por isso que eu não participei de nenhuma delas. Aí, quanto tempo mergulhado? Eles procuram vir da África para o Brasil mergulhados, só snorkeando, né? Aí, eles competem entre si. O recorde da época era do Humaitá, se não me engano, 22 dias mergulhado. Eu não sei se alguém superou isso agora. E teve um comandante desse que, no meio do Atlântico, ele era um domingo. Ele falou, rotina de domingo. Vai domingo em casa. O cara bota a roupa que ele queria, entendeu? Como se ele estivesse em casa. Aí os caras botou a roupa toda elegante e tal. Aí você sai uma pipoca, sai um bombom e tal. É um dia... Tem comandante que já soube também. Eu já participei disso, mas assim, fundeado, né? Aqui no Brasil. Mas tem comandante que no meio do Atlântico a água estava aquele espelho assim de você não ver uma marola. O comandante falou, banho de mar. Banho de mar. O navio não podia fundear, porque era muito fundo, né? Então, deixou o navio a matroca ali, navegando, assim, quase que a matroca, botou um bote dentro d'água por segurança, botou um cara, né, no convés com um fuzil para tubarão, que é o procedimento normal, e quem não estava de serviço, sunga, ficou em volta do navio. Não sei se eu faria, não. Comandante, tem essas coisas que a gente precisa saber, precisa levar para o público, para as pessoas verem como é que é a vida a bordo, né? Uma coisa interessante que eu queria que o senhor mencionasse, se fosse possível, é como é que era o rancho? Como é que é o rancho no dia a dia, comida? Olha, Que isso é uma coisa importantíssima. Aí depende muito do imediato, né? Quando o imediato não é pão duro. Eu já fui... Eu não sei, eu teria que perguntar quem serviu comigo, né? Não adianta perguntar para mim, né? Mas, assim, por incrível que pareça, o Gump, eu não vou nem falar no Gump, porque o Gump era um navio, eu diria que mordômico, comparado com o que tem hoje aqui. Mas o Oberon não era ruim, não, viu? A cozinha do Oberon, inclusive, hoje está lá, para todo mundo ver. Você entra lá, você vê aquela portinha pequenininha, mas todo ele de inox, aquilo funcionava bem. Na hora do rancho, nós temos 2 cozinheiros a bordo. E sempre que possível, um está descansando. O cozinheiro, ele só entra para fazer alguma coisa em posto de combate. Rotina normal de ver, ele não tem serviço nenhum, entre aspas, né? Porque na hora dos ranchos tem que ter 2 ali trabalhando. Aí depois deixa um limpando, o cara vai descansar. Olha, o rancho, aí tem 2 questões, sabe, Fernando? Tem a questão se o navio está na superfície ou se o navio está mergulhado. E estando mergulhado, se ele está virando peixe, fazendo snorkel ou não. Por quê? Qual é o grande diferencial de um submarino para um navio de superfície? Chama-se fumaça, fritura. Tudo que não é fritura, a gente faz. Saladas maravilhosas, forno elétrico, comidas maravilhosas. Já comi a bordo assim, lautos almoços, jantares.
O problema é esse. Fritura, você tem que estar na superfície, correndo aberto, porque se você correr fechado, não pode. Desculpe, falei até... Não, não é isso. O motor está virando, seja na superfície em imersão. Está virando o motor, pode fazer fritura. Não está virando, não pode fazer fritura. Por quê? Não tem condição. Por quê? Porque a cozinha, a gente não faz mágica, né? Uhum. A cozinha em si não fica muito enfumaçada, não. Ela tem uns tratores poderosos, como tem as nossas coifas aqui, né? As coifas comerciais, industriais. Tem 2 coifas enormes lá que puxa aquilo ali, só que vai levar para onde? O submarino está mergulhado. Vai levar para a praça de bomba, vai ser aspirado pelos... vai jogar para o navio inteiro. O navio inteiro vai ficar... Aí, nessa hora, se acontecer um acidente, como aconteceu do submarino Kursk, ou do San Juan, você vai estar com o quê? Massa a bordo. Você já começa em desvantagem. Então, assim, um bom comandante submarino é aquele que eu posso estar indo para o fundo sem controle num alagamento em 30 minutos, em 5 minutos. Esse é o pensamento. Só que havia aqueles quebração de galho. Por exemplo, o imediato, ou o gestor ia para o imediato. Imediato já sabia que ia ter bife. Espera aí, vou falar com o comandante. Pode parecer brincadeira, né? Para fazer um bife na chapa, o comandante tinha que saber. Aí o imediato é o comandante, o senhor pretende desnortear que horas? Temos que fritar os bifes. Vamos fazer o seguinte, imediato, manda o pessoal ficar pronto, com tudo na mão, chave, bife já em posição, às 10h30, de 10h30 a 11h30. Aí pronto, era assim que se fazia bife. Era quebração de galho que tinha. Agora, na superfície, o motor vai queimando, vai tudo para o motor. Essa é a diferença. Quando o extrator geral joga na praça de máquina, com o motor virando, os motores a combustão queimam tudo, jogam para fora. Aí não tem problema nenhum. Entendeu? Mas eu acho bacana isso, comandante. É o que eu falei pro Albert, né? Porque essas são as coisas que só quem é submarinista sabe. Exatamente. Só quem é. O Albert, nós arranhamos. A gente arranhou. Sim. À medida agora vai surgindo novas dúvidas, a gente vai anotando novas perguntas que eu quero fazer, comandante, se o senhor permitir, eu quero fazer outras sessões. Estou à disposição. Porque é um mundo. O submarinista é uma coisa à parte da marinha, né? Eu acho o seguinte, eu sempre falei que é um mundo à parte. A maneira deles verem a marinha é uma comunidade mais fechada. Todo mundo se conhece. Eu sempre admirei muito o profissionalismo e quando a gente vê esses perrengues, essas preocupações de você, onde até a simples fritura de um bife pode evoluir para uma situação catastrófica, a gente começa a entender a mentalidade do submarinista, porque eles são dessa forma. Então eu acho que esse vídeo está sendo assim uma aula. Excelente. Eu acho que essa conversa de hoje, ela foi uma introdução muito legal, ou seja, a gente viu como é que é a formação, como é que é o treinamento, como é que é a vida a bordo, os perrengues que se passa, cuidados, enfim, aspectos que só, como você comentou, só um submarinista conhece. Então, acho que foi um apanhado introdutório, vamos dizer assim, muito legal. Numa próxima, a gente pode começar a falar de missões mesmo, né? Como é que é uma missão, como é que é o planejamento de uma missão, que tipo de missões são realizadas, aquela em apoio à frota ou em oposição à esquadra, enfim, esse tipo de coisa. Acho que numa próxima a gente pode abordar essa parte. Mas foi muito interessante, eu gostei muito. Para mim também, né? Porque a gente vai puxando as coisas. E a gente vai começar a juntar perguntas, por exemplo, uma coisa que o senhor colocou que eu acho importante. A gente desenvolver no próximo como é que é o snorkeamento, né? O que Exatamente. precisa. Por exemplo, o poste de combate do submarino, tem vários, né? Várias situações. E isso é importante o pessoal colocar, porque às vezes a pessoa não calcula como é frenética a atividade a bordo, né, chefe? Todas as preocupações que o senhor está falando. O cara tá dormindo em cima de uma bateria. Você tem o cara da máquina. Do lado do torpedo.
Tem gente que dorme ao lado do É, exatamente. Não, depois, Robert, você dá uma olhada no vídeo que eu fiz sobre o Riachuelo. Então, o que, que eu acho que é bacana, né? É que as pessoas vão começar a perceber o grau de profissionalismo do submarinista. E é isso que eu estou querendo trazer para o pessoal, comandante. Porque, eu falei pro senhor na Exatamente. introdução, pegar o livro da Janes e tirar os dados, o cara faz. Mas se você pegar um detalhe desse aí, esses detalhes, não sai. Não sai porque o cara não viveu isso. Ele não sabe. Você vê que eu quase não faço vídeo de submarinos, exatamente por causa disso. Eu tenho uma preocupação muito grande com veracidade e eu falo, eu não vou abrir o microfone para eu falar bobagem. Então, o senhor já considera isso, se o senhor aceitar, o nosso personal consultator para Não, tá. assuntos da Força. Assuntos submarinos. Mas o comandante Robson Farinas, né, o Cabalé, ele é muito modesto, porque ele já estudou, o camarada que é fuzileiro naval do corpo técnico, quer aquecer, que não é submarino, fuzileiro naval, vem falar em pool de erro, para mim, eu já levanto a cadeira. Eu já levanto a cadeira. Né, Entendeu? chefe? Eu sentava com os submarinistas lá toda hora, falando, como é que é esse treco, como é que é esse outro aí? E eu gostava, eu sempre gostei de ouvir, de absorver conhecimento. E era assim, eram verdadeiras aulas. Chefe, eu vou dizer uma coisa pro senhor. Uma das palavras que eu mais admiro nessa vida é profissionalismo. Eu gosto muito disso. E eu me dou bem com o Cabaé exatamente por causa disso. Ele é muito profissional, muito chato. A gente se dá muito bem nesse ponto aí. Só para vocês terem ideia, eu falo o seguinte, tem gente que tem mais, eu tenho 8.400 horas de imersão, não é pouco, mas tem colegas meus que eu conseguiria achar aí, tem 10 mil, Ué, nove convida o mil e pessoal. quinhentos, entendeu? E hoje em dia eu vejo, eu digo a garotada nova para mim é quem está indo ao Almirante agora, Marighella. Houve uma época na Marinha que os submarinos, os tupis, estavam muito bem, andavam muito em imersão, e eram comissões longas. Eu vejo aí gente indo ao Almirante, falo isso com felicidade, é uma inveja, eu fico com inveja, mas eu fico feliz. Rapaziada indo ao Almirante com 4 âncoras, É bacana isso. com 10 mil horas de imersão, com 11 mil horas de imersão, eu falo, bacana. Chefe, eu vi um relato, saiu no Periscópio, tem acho que uns 4 anos. Eu vou ver se eu tenho aqui em casa, até digitalismo mando pro senhor. Um comandante nosso que teve numa comissão, ele passou pelo Peru, passou por vários países, e ele passou pelo Canal do Panamá, com o submarino. Chegou lá e dispensou o prático, ele Esse foi ele artigo é muito mesmo. interessante. Esse foi o comandante, hoje ele é almirante. Hoje ele é almirante, é o Lobo. Sim, é o Lobo, é o Lobo. Lobo. Esse artigo é até interessante, Albert, eu vou ver se eu acho, se tem digital, Interessante. você reproduzir no Velho General. É Ah, muito vamos bom. colocar. Eu vou achar, acho que tem no periscópio eletrônico, eu mando para os senhores aí. Mas eu achei uma demonstração de perícia fora de série. Quando eu li na época, eles mandavam sempre o periscópio lá para mim na Sam e eu lia sempre aí. Então, eu vou dizer uma coisa, a gente está trazendo o senhor, eu quero trazer o pessoal que integrou Minas Gerais também. Se o senhor quiser mandar convite para o pessoal da sua turma, a gente ir conversar. Vamos trazer o pessoal Quem para cá. serviu no Minas? Quem serviu, né? Exatamente. Não, e todos os setores da frota, chefe. Sabe por que, que eu acho isso importante? Porque o militar às vezes reclama que não é reconhecido pelo civil. Tá bom, é uma verdade. Mas será que nós estamos falando daquilo que nós fazemos? O pessoal não fala. Então, eu acho que a proposta do velho general Duarte da Guerra é trazer o trabalho dos senhores, trazer a vida dos senhores para cá, contar, mostrar, abrir a câmera para vocês e falar, gente, contem a vida de vocês, contem a experiência. Eu acho que é bacana, eu acho que ajuda a Marinha, é uma forma do pessoal olhar e falar, poxa, a Marinha é extremamente profissional, né? E é legal para todo mundo, e a sociedade fica feliz, né? Eu acho muito importante tudo isso. Eu acho importante porque, de forma geral, o público civil tem uma ideia, muitas vezes, um tanto distorcida Exatamente. de militar, enfim. Eu acho que durante muitos e muitos anos se bateu nesse negócio de ditadura, de militarismo, não sei o quê, e o público muitas vezes fica com uma ideia errada do que é a vida militar, do que é um militar, né? Então, acho que é importante esse tipo A gente tá de tentando programa. mudar isso, né? Eu acho que esse programa do senhor vai ser um marco, porque é a primeira vez que a gente está vendo aqui realmente, as pessoas vão ver, a gente vai ilustrar direitinho como é a vida no submarino, né? E é outro planeta. Eu vou mandar para o senhor É, depois um vídeo
que nós fizemos aí de quando os esquilos do HU1 começaram a trabalhar com recuperação de torpeza. É interessantíssimo esse vídeo. Porque o que aconteceu? Eles conseguiram fazer o resgate, só que ia pousar no Minas depois e colocar lá, né? Mas o Minas estava se afastando com uma velocidade. O helicóptero tinha limitação de velocidade com o torpedo içado, né? Em virtude do movimento pendular, etc. E o Minas começou a afastar e o helicóptero não conseguia mais alcançar. E o piloto preocupado com a luz de bruxa, que é a luz de combustível, né? Aí não teve jeito, só chamar o Minas lá na fonia, para o pessoal diminuir a máquina e conseguir alcançar. Foi um perrengue, recuperação de... É aquilo, Albert, tudo... O que o pessoal coloca como é simples, na prática tudo é crítico pra caramba, tudo tem limitante. Porque eles perceberam o seguinte, ó, a aeronave com o torpedo, ela tem uma limitação de velocidade, não tem como. E o esquilo, ele é uma aeronave com pouca potência, né? O porta-aviões começou a se afastar. E o piloto falou, pô, se continuar desse jeito, cara, a gente nunca vai chegar lá, vai acabar o combustível. A sorte, chamou o Minas, o pessoal deu um jeito lá e conseguiu. Então, eu vou fazer só um agradecimento aqui. Comandante Novelino, você quer colocar alguma coisa primeiro? Não, gostaria só de agradecer o comandante mais uma vez. A conversa foi ótima, enfim... Tem uma série de aspectos aí da vida a bordo de um submarino que eu realmente não imaginava e acho que deve ter sido muito interessante para os assinantes também. Então, muito obrigado, comandante. Eu agradeço a sua presença também, Albert. Muito bom. Comandante, eu quero agradecer ao senhor, dizer o seguinte, que não pode ser a última vez que o senhor vai vir aqui, vai ter que ser outras vezes, porque primeiro foi uma fonte de aprendizado incrível. Foi divertido, a gente riu muito, falou de marinha e todo mundo aqui deu risada. Então o convite já está aberto, o gancho aqui para o senhor voltar outras vezes, que tem outros aspectos, eu sei que o pessoal vai encher de comentários com perguntas agora aí, e a gente vai selecionar e vai trazer mais perguntas e uma segunda rodada de entrevistas do senhor aqui no... Agradeço aí. E no Vero General. Eu que agradeço aí. Está em tão boa companhia. Tá. Estou à disposição. Obrigado, chefe.